Olá pessoal, estou aqui para mais uma videoaula depois de uns dias aí afastada, tirei férias, descansei e agora voltei ao trabalho e tá cada vez mais apertada aí arrumar um tempo para fazer vídeo, mas consegui fazer um vídeo aqui hoje para vocês, né? Estou fazendo um vídeo hoje para vocês. E o assunto de hoje é um assunto muito pedido nos nossos grupos lá do Nutrindo com Excel. Ficha técnica de preparação. Muita gente me pede essa planilha que é preciso usar no seu trabalho, presta consultoria. E eu consegui fazer essa planilha, que não é a que eu uso. A que eu uso era muito bagunçada, só eu consegui entender, então eu consegui preparar uma planilha só para poder fazer esse vídeo e disponibilizar para vocês. Bem fácil e prática, tá? Esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos vídeos do nosso canal do YouTube. Geralmente nos outros vídeos do canal, eu sempre estou ensinando a fazer a planilha, até para estimular, como eu sempre falo, que o ideal é que a gente prepare a nossa planilha, porque cada planilha vai ser adequada para um lugar e de repente para outro não, e aí você vai adaptar, você vai fazer com a necessidade que você precisa ter no seu local de trabalho. Então esse vídeo eu vou ensinar somente a usar a planilha, porque esse documento aqui eu demorei um pouco para fazer. Ele não é simples, ele é muito detalhado, que uma ficha técnica precisa de muitos detalhes, tá? Ela realmente é um documento onde qualquer pessoa pegue e consiga reproduzir aquela receita. Ela é muito importante principalmente em fábricas e em cozinhas industriais. Então essa planilha aqui, a gente vai ter nossa primeira aba, o nosso banco de dados. Então todos os alimentos que eu for utilizar nessas fichas técnicas, eu vou lançar aqui, tá? Eu vou lançar o alimento. Aqui, no caso, eu lancei poucos alimentos, que eu vou somente reproduzir aqui uma receita de biscoito de canela. Então, eu botei aqui farinha de trigo, açúcar, açúcar mascavo, carbonato, manteiga, ovo, sal e canela. Tá, não é uma receita oficial. Eu peguei aqui uma que eu tinha, não lembro nem se dá certo. Então, é mais para mostrar como funciona a planilha. Não se apeguem à receita, tá? Fator de correção. Todos os alimentos que eu botei aqui, inclusive o ovo, esse ovo que eu botei aqui é o ovo pasteurizado de caixinha. Então, o fator de correção tudo aqui é 1. Mas se você colocar, por exemplo, um bolo de cenoura, você vai ter lá cenoura com fator de correção, você vai comprar, vai ter que descascar, você vai ter uma perda aí, vai ter um fator de correção. Já tem aqui o espaço para você lançar esse fator de correção e a planilha automaticamente vai calcular e considerar essa perda, ok? Então, botei aqui os ingredientes da nossa receita de biscoito de canela, botei aqui os nossos fatores de correção, botei o preço, tá? Também é um preço que eu estipulei aqui, não é um preço real. E botei aqui os macronutrientes, proteína, carboidrato, lipídio, de cada alimento. E aqui a codificação, né? Aqui eu comecei com 100, eu gosto de começar sempre com 100, de usar código com 3 dígitos. Então você vai lançar esses códigos aqui para baixo, até onde você precisar, tá? Aqui eu só vou ter esses poucos alimentos, então eu só vou usar esses aqui mesmo. Tá? Então aqui vamos para nossa segunda aba, que é a ficha técnica. Essa ficha técnica é o seguinte, eu dividi aqui essa aba em 2 partes. Essa aqui é a nossa ficha técnica completa, tá? Aqui eu vou lançar código, ele vai aparecer automaticamente o alimento, o fator de correção. Eu vou lançar o per capita líquido, tá? Aqui vai ter uma caixinha de... esqueci o nome, comentário, uma caixinha de comentário. Então, assim,
Eu aprendi a fazer outras fichas técnicas, mas cheguei a este modelo, que é a que eu uso, e que funciona, e eu faço da seguinte maneira. Eu estipulo, através de uma receita já, por exemplo, se eu chego num lugar, já tem uma receita pronta lá de um bolo, e aquele bolo me rende 10 porções. Então, eu vou calcular quanto de cada alimento tem em uma porção. Então, esse aqui é o per capita líquido. Em cada porção, o que eu vou ter líquido de cada alimento. Se, por exemplo, voltando, se for um bolo de cenoura, a cenoura já limpa e descascada, né? Já pronta para entrar no bolo. Tá? Esse é o per capita líquido. Ok? Isso aqui eu vou lançar. Não sei se vocês já lembram de outras planilhas. Sempre que eu preciso lançar alguma coisa, eu deixo em branco, como está aqui. E quando tem fórmula, eu geralmente coloco a célula na cor cinza, um cinza clarinho, ou qualquer outra cor. Para eu saber que eu não vou poder mexer, porque já é uma fórmula pronta. Então, aqui em branco, eu vou ter o espaço de inserir o nome da preparação, que eu vou botar biscoito de canela. E quantas porções? Eu quero fazer 20 porções, tá? Isso aqui é uma porção de 50 gramas que eu estou considerando aqui. E eu quero fazer 20 porções, 20 saquinhos de 50 gramas. Ok? Então, voltando aqui à explicação nessa planilha. Fator de correção, peso per capita líquido, per capita bruto. Aqui eu vou ter o peso líquido, né, no caso da receita total. E aqui o peso bruto da receita total. Aqui eu tenho o valor em real por quilo do alimento. Aqui o valor real daquele alimento naquela porção. Aqui eu tenho o valor em real do total da receita. E eu tenho proteína, carboidrato, lipídio e a caloria daquele alimento naquela porção. E aqui ao final eu vou ter o somatório, né? As proteínas da porção, proteína, carboidrato, lipídio e as calorias daquela porção, tá? Não da receita, da porção. Aqui alguma observação que eu preciso botar, tá? Eu vou inserir aqui. Por exemplo, uma manteiga a temperatura ambiente. Eu posso inserir essa informação aqui. Aqui embaixo tem outros campos também para inserir informação. Percentual de perda na cocção. Sempre que a gente vai cozinhar um alimento, assar, a gente perde líquido, né? Perde água. Então, aqui eu sempre calculo quanto que ele perde. Então, eu somo os ingredientes crus e depois peso aquela preparação pronta para eu saber quanto que ele perdeu na cocção. Tá? Isso aqui é cálculo de matemática, eu não vou me prender isso aqui agora. Se alguém tiver alguma dúvida, depois me chama lá no grupo que a gente... eu ajudo a entender como é que calcula isso. Aparas também, por exemplo, se é um brownie, se eu vou fazer uma ficha técnica de um brownie, eu tenho aparas nesse brownie, porque eu vou assar ele num tabuleiro, eu vou cortar as bordinhas e eu vou aproveitar somente a parte, né, sem as bordinhas. Então, eu tenho que ter esse peso dessas aparas para eu descontar. Geralmente, eu costumo pegar esse peso de aparas e aumentar na quantidade de porções. Por exemplo, se eu tenho um tabuleiro de brownie que ali faz 20 brownies, e eu tenho de aparas, vou botar aqui o brownie de 50 gramas. Eu tenho de aparas ali 200 gramas, corresponde a 4 brownies. Então, eu vou botar não 20 na minha porção, e sim 24. Eu vou aumentar 4 porções para poder considerar essa perda de apara. Tá? Então, isso é muito importante. Então, aqui o peso da porção final cru, o peso final, aqui não é final. A porção peso cru, a porção peso final pronto, receita total peso cru e aqui o peso final pronto. Aqui ele já vai calcular, né, considerando esse somatório aqui
com a minha perda, ele vai calcular esses valores aqui, tá? Tempo de preparo e temperatura de cocção, informações que eu posso colocar, né, aqui. Tempo de preparo, o tempo todo para fazer essa receita e um tempo de cocção, temperatura de cocção para eu colocar se é um forno com temperatura controlada, tá? Aqui também eu vou inserir uma outra informação também importante que eu não botei aqui, mas eu vou inserir. É o tempo de forno ou tempo de cocção, tá? Quando eu colocar essa planilha aqui lá disponível para você, já vai ter essa informação. Eu vou só botar aqui para eu poder lembrar de incluir depois. Tempo de cocção, tá? Que é uma informação também importante. E aí depois eu insiro isso. Outro dado importante também, se atentem, essas proteínas e carboidratos aqui, geralmente a gente consegue na literatura por grama, né? Quantidade para 100 gramas de alimento, e eu tenho aqui 10 gramas de proteína, tá? Então aqui eu vou sempre inserir em grama. Na ficha técnica, assim, aqui eu vou sempre trabalhar com quilo, tá? Aqui vai ser sempre quilo. Então a gente vai começar assim. Agora eu vou falar da minha segunda parte. A segunda parte é a ficha técnica que eu vou imprimir para colocar na cozinha. Porque, como eu falei, eu trabalho assim e dá certo. Essa primeira ficha técnica, ela vai ter o custo, né? Que é uma informação importante para mim. Ela vai ter a quantidade de calorias. Ela vai ter uma série de informações importantes que eu preciso ter. Porém, na cozinha, se eu coloco uma ficha técnica dessa, muito completa, os funcionários podem se enrolar um pouco. A gente sabe que numa correria de uma cozinha industrial, a gente não tem muito tempo de pegar um papel com 1 milhão de números e ficar olhando. Então, eu simplifiquei. Botei apenas aqui o per capita líquido, bruto, e o peso líquido total e o peso bruto total da receita, para facilitar ao colaborador que vai elaborar essa receita, tá? Então aqui eu vou apagar aqui só para vocês verem. Vou apagar aqui. Ela aqui tá toda em branco, tá? Toda a informação que eu inseri lá na esquerda, ela automaticamente vai vir para cá. Então, ela tem um auto preenchimento. Então, aqui eu não vou preencher nada, tá? Na hora que eu elaborar essa primeira ficha técnica, essa aqui já vai ser automaticamente preenchida. E eu somente vou imprimir. Eu vou marcar aqui a minha ficha técnica. Vou vir, venho aqui na impressão, no imprimir. Imprimir. Seleção. Vou aqui colocar visualizar. E aqui a minha linda ficha técnica para impressão, tá? Aqui em cima eu posso botar a logo da empresa que eu trabalho, ou da minha empresa, e uma foto da preparação. Eu até gosto de colocar, às vezes, várias fotos, né? De um pré-preparo até o produto final. Você pode colocar mais de uma foto aqui para poder se guiar, para você poder ter uma orientação na hora de fazer a receita. Que de repente o colaborador que faz essa receita só um sabe fazer, e aquela pessoa falta, e você vai ter que passar essa função para outro colaborador. Então essa sequência de fotos pode ser interessante para o nosso dia a dia. Tá, então a gente vai começar aqui. Vamos colocar aqui o nosso biscoito de canela. Eu vou querer 20 porções. Eu deixei uma colinha aqui para me facilitar o vídeo. Os códigos que eu vou usar, que só são os únicos que tem lá, né? Então não tem dificuldade nenhuma. Então, ó, ela já tem um auto preenchimento. Ela já preencheu para mim o alimento, fator de correção, o preço por quilo, tá? E vou pegar aqui minha outra colinha, que são as quantidades. Vou lançar aqui as minhas quantidades. Pronto. Tá pronta a minha ficha técnica. Olha que maravilha. Não tá pronta, gente. Brincadeira. Mas tá quase pronta, tá?
Se vocês lembrarem um pouquinho, quem já fez aí ficha técnica, a ordem dos alimentos é sempre do maior para o menor, né? É sempre um alimento que tem mais para o alimento que tem menos. Então a gente vai fazer aqui o seguinte, a gente tá aqui meio, deixa eu ver, tá aqui, ó, tá fora de ordem, algumas coisinhas. Então eu vou marcar aqui do código até o peso, até o per capita líquido. Vou marcar esses alimentos aqui, só esse quadradinho. Vou vir em classificar e filtrar aqui na aba início, tá? Guia início, classificar e filtrar, personalizar classificação. Como é por ordem crescente de quantidade, no caso de per capita líquido, então eu vou vir aqui, ó, classificar por per capita líquido, do maior para o menor. Dou OK, ele já arrumou para mim, tá ok? Então ele já arrumou para mim aqui na ordem decrescente de alimentos, na ordem de quantidades, tá? Então inserir o código, vamos lá, inserir a preparação, inserir porções, o código e a quantidade para cada porção, quantidade per capita líquido, ok? Isso aqui ou eu estou elaborando uma receita, ou eu já tenho uma receita pronta, né, com a quantidade total, eu vou dividir pelas porções e eu vou chegar a esses valores aqui, tá? Outra coisa, se alguém tiver dúvida em relação a isso, me chama lá no grupo que a gente fala mais sobre isso. Vamos descer aqui um pouquinho. Sim, vamos usar aqui esse campo, observação. Por exemplo, a manteiga tem que ser a temperatura ambiente, né, como eu tinha falado. Então, vou colocar aqui a temperatura ambiente. Tá, é só isso que eu quero botar aqui de observação. Vamos agora para cá. Perda na cocção. Vamos botar aqui que ele perde. Eu fiz lá a preparação e eu vi que ele perde em torno de 5%. Tá? Vamos colocar... Não, perde um pouquinho. Vamos colocar 8%. 8% que ele perde na minha cocção. Tá? Essa aqui também eu tô chutando um valor. Aparos ele não vai ter, que eu não vou ter aparos. Ele calculou aqui a minha porção crua, tá? Deu 63 gramas. E a porção final pronta em cima dessa perda de cocção, 58 gramas. Eu tinha dito que eu queria porções de 50 gramas, mas aqui deu 58. A gente sempre vai ter um biscoitinho que vai quebrar, um biscoitinho que a gente vai provar. Então, aqui já é com uma margem que eu defini para eu ter esses 20 saquinhos de 50 gramas, ok? Aqui, receita total, peso cru, né? Esse dado aqui eu acho interessante para eu poder confirmar na hora de preparar a minha receita. Por exemplo, eu pesei tudo e fez aquela minha massa. Eu posso pesar aquela minha massa, aquele peso total, e tem que bater com isso aqui. Tem que bater certinho. Se a pessoa que pesou os ingredientes pesou tudo certinho, tem que bater com esse valor. Isso é uma conferência de que não faltou nenhum ingrediente. Se por acaso deu um peso menor, saiba que faltou algum ingrediente. Então isso é uma boa para um treinamento de colaborador. Ok? E aqui também a minha receita total pronta, né? Na hora que eu tirar aqueles biscoitinhos do forno, eu vou pesar e ele vai ter que bater com isso aqui. Ok? Tempo de preparo. O tempo total de preparo, vamos colocar aqui 1h30. Temperatura de cocção 200 graus, o meu forno. Eu vou inserir aqui a informação. E depois a gente vai botar aqui o campo do nosso tempo de cocção. Ele não está ainda aqui na nossa ficha técnica, mas eu vou botar. Tá? Modo de preparo. Isso aqui é outra coisa importante. Como faz aquela receita. Então, né, sempre o verbo. Né, então, vamos lá. Pesar os ingredientes.
Eu esqueci aqui o verbo qual é, mas é assim: pesar os ingredientes. E não é como você às vezes lê em algum lugar, pese os ingredientes, não. É sempre nesse... Gente, eu esqueci o tempo desse verbo, mas é pesar os ingredientes. E eu vou escrever isso aqui, tá? Amassar. Depois, se alguém souber o tempo do verbo, coloca lá, por favor, no comentário do vídeo, para ajudar a amiga Ingrid. Amassar tudo. Modelar, né? Modelar os biscoitos. Aqui, assim, na vida real, a gente vai colocar o máximo de informações possíveis nesse módulo de preparo, que ele é um item muito importante da ficha técnica. Eu estou colocando aqui só para vocês terem a ideia de como vai aparecer lá na ficha para impressão, ok? Assar em forno, não, em forma untada. Tá? Então vamos colocar só isso aqui, tá? Pra gente saber. Tá? Então é só isso que eu vou preencher. Olha que coisa mais fácil. E aí eu vou vir aqui pro lado e tá pronta a minha ficha técnica. Preparação: biscoito de canela, 20 porções. Meu peso final da receita, né? Depois que eu tirar lá os biscoitinhos do forno, vai ter que ter esse peso. As minhas porções terão em torno de 58 gramas. Claro que na hora que eu tirar a provinha que eu vou experimentar, é claro. E vai ter um quebradinho que eu vou dar para o meu amigo experimentar. Então eu vou chegar nessa porção final de 50 gramas. Tá aqui, ó, tempo de preparo 1h30, temperatura 200 graus Celsius. Vou inserir aquele dado ainda do tempo de forno. Alimento, aqui aparecem os meus alimentos na ordem, tá? Por pessoa, tá bem explicadinho para o meu colaborador, por pessoa e receita inteira. Ele vai saber que o que ele vai ter que pesar, esse é o treinamento para ele, o que ele vai ter que colocar na balança é o peso bruto, que aqui no caso, como o fator de correção tudo 1, vai ser o mesmo do peso líquido. Ele vai pesar esses dados aqui. Tá? Minha manteiguinha aqui, a temperatura ambiente, todas as informações vieram para cá. Meu módulo de preparo também tá aqui, ó. Apareceu aqui. Tá? Então, vou repetir aqui novamente para vocês não esquecerem. Eu vou marcar minha ficha técnica. Vou marcar minha ficha técnica, vou lá e imprimir seleção, vou aqui visualizar e tá aqui a minha ficha técnica linda e maravilhosa, pronta para ir para a cozinha, para ser elaborada, tá? Então, mais uma vez, esse vídeo aqui eu não estou explicando como fazer a planilha, porque ela deu muito trabalho. Eu fiquei muito tempo fazendo esse vídeo, ia ter que ser em 3 etapas de pelo menos meia hora de vídeo. Então, como tem muita gente atrás dessa planilha, eu elaborei esse vídeo para ensinar a usar. Tá? Espero que vocês tenham gostado, espero que elas funcionem para vocês. Caso elas não funcionem, de repente alguma preparação que tem alguma peculiaridade, e Ingrid, não funcionou a planilha, entre em contato comigo, a gente arruma aí alguma forma de solucionar esse problema. Tá? Então, eu vou deixar para vocês essa planilha lá no Google Groups. Tá? Quem não conhece ainda o nosso grupo, entre em contato por e-mail, que eu adiciono você no nosso grupo para ter acesso às planilhas. Tá? Então é isso, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.